Salve galera da NFL, salve galera do futebol americano, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos fazer nosso Power Rank da NFL dessa semana 1, né? Pós semana 1, vamos linkar os nossos 32 melhores times. Vai sair um vídeo depois mais curto, só com os 10 primeiros, mas esse aqui a gente vai linkar os 32 times da NFL no nosso Power Rank pós semana 1. Power Rank é esse, um oferecimento da nossa parceira Bet7k, link na descrição com bônus de até R$7.000. Vamos lá para o nosso Power Rank do 32º ao primeiro, falando um pouco de cada time. Em 32º, obviamente, Carolina Panthers, um dos piores times da temporada, já na expectativa, jogou muito mal, perdeu com um adversário muito forte com a Atlanta Falcons. Bryce Young sofreu muito com pressão do quarterback. Não é o pior time da NFL, acho que tem times piores, até pelo que o Justin Fields jogou e pelo que eu espero do Arizona Cardinals. Acho que o Carolina Panthers não deve ficar com essa última posição durante toda a temporada. Em penúltimo, Chicago Bears, como eu já havia falado, jogou muito mal contra o Green Bay Packers. O Justin Fields mostrou muita fragilidade. Esse ataque mostrou muita fragilidade nas jogadas que foram chamadas. Acredito que pode melhorar, mas o problema é o Justin Fields, né? Eu não vejo a evolução do Justin Fields já tem uns 3 anos, né? Então, para a terceira temporada, e parece que é sempre o mesmo quarterback. Corre muito bem com a bola, mas passando muito limitado mesmo. Arizona Cardinals, o pior time da temporada, começou a temporada ganhando 2 posições, porque, na minha opinião, jogou muito bem, apesar de ter sido contra o Washington Commanders. A defesa, na minha opinião, pressionou muito o Sam Howell, teve 6 sacks, apareceu com jogadores praticamente a gente não conhece ninguém ali, apareceram muito bem, jogaram muito bem. Vamos ver se vão conseguir manter esse ritmo para a temporada toda. Indianapolis Colts no 30º, né? 29º, perdão. É um time muito bom, um time que jogou bem. Contra o grande adversário que é o Jacksonville Jaguars, me decepcionou. O Jaguars, esperava mais, e do que foi entregue, eu gostei do Anthony Richardson, chamou a responsabilidade. Acho que foi o ataque na partida inteira. De repente, se o Jonathan Taylor estivesse em campo, poderia ser até uma chance maior de vitória, com o jogo corrido um pouco mais dividido entre os dois e com a defesa tendo alguém para se preocupar. Mas dentro do que foi o jogo, o Indianapolis apresentou um bom trabalho, está mais ou menos no nível que eu esperava, um time entre os 4 piores, mas eu gostei mais do que eu vi do que alguns outros times. Em primeiro, Pittsburgh Steelers. Em 28º, Pittsburgh Steelers, né? Muito bom time, só que jogou muito mal, né? Jogou muito mal. A gente acho que foi iludido pela off-season. A gente tem que tomar cuidado com a off-season, e eu acredito que eu me iludi. Estava com uma expectativa muito grande. O time caiu demais mesmo. Jogou muito mal, foi atropelado. O São Francisco tirou o pé em certo momento da partida, senão poderia ter sido 40, 50 facilmente. Dá pra ver pela expectativa da torcida também que eles estavam bem empolgados. Aquele time para mim jogou bem mal. O corredor ofensivo teve bastante dificuldade. Vamos ver se consegue melhorar no próximo jogo, o clássico de divisão contra o Cleveland Browns. Mas o time dos Steelers do ano passado era um time, na minha opinião, com menos talento, menos entrosado, e jogou melhor, né, no início da temporada. E durante a temporada toda, né? Esse já começa mal, né? Então o time aparentemente regrediu do ano passado para cá, que é um absurdo, que é praticamente a mesma base, o mesmo quarterback e a mesma comissão técnica. Em 27º, Houston Texans. Gostei muito da defesa do DeMeco Ryans, aparentemente já colocou a mão dele na equipe, mas tem muita dificuldade no ataque, né? Muito pouco talento. O C.J. Strong, até na minha opinião, fez uma excelente partida contra uma ótima defesa do Baltimore Ravens, se portou muito bem contra um time, na minha opinião, fraco, e mostrou valor, mostrou capacidade. Pode ser que consiga, dentro da defesa muito forte, um ataque que não cometa erros, até conquistar um número de vitórias que a gente não estava esperando. Umas 6, 7 vitórias, por exemplo. Na minha opinião, a média de vitórias para o Houston Texans para essa temporada seria uma média de 3, 4 vitórias. Não conquistou uma vitória, mas acho que deve vir no próximo jogo contra o Indianapolis Colts. Tennessee Titans, grande decepção para mim, cara. Esperava. Tennessee Titans é um time que está envelhecido, né? Um time que vem de temporadas seguidas liderando a sua divisão, a AFC Sul. Time que pegou a seed 1 da AFC em certo momento. Foi aos playoffs várias vezes, derrubou o Patriots do Tom Brady, quase venceu o Chiefs do Patrick Mahomes. Eliminou o Ravens do Lamar Jackson em MVP em certo momento, mas é um time, na minha opinião, está envelhecido, principalmente o quarterback. O Ryan Tannehill, que fez um bom trabalho em determinado momento, acho que deu o que tinha que dar, com 3 interceptações, jogo terrível contra o New Orleans Saints, uma partida bem feia, quase que ganhou, porque o time do New Orleans Saints também não está grandes coisas, mas para mim deixou muito a desejar. Estou preocupado no da temporada se esse time vai conseguir. Dos 4 times da divisão, para mim o Tennessee Titans foi o que pior jogou, mas é o que tem a melhor defesa de todos. Então possa ser que essa defesa, Derrick Henry e a boa comissão técnica, o Mike Vrabel, pode ser que esse time evolua e
consiga aí, na minha opinião, manter o posto de segunda melhor equipe da divisão. Nosso 25º time, o New York Giants, né? O New York Giants para mim era um time de meio de tabela, tava ali no meio de tabela, não, um time ali para ir para os playoffs, um time que deveria fazer uma boa campanha, mas eu me assustei, por isso que eu deixei tão baixo, né? Quando eu fiz o primeiro Power Rank para a temporada, estava um pouco mais acima, era um time que eu tinha uma expectativa grande até de ir para os playoffs, jogar um bom futebol, mas foi atropelado pelo Dallas Cowboys, né? Caiu bem no meu conceito, fica em 25º no Power Rank dessa semana, mas eu acho que tem tudo para se recuperar diante do Arizona Cardinals, que eles vão jogar. Tem tudo para se recuperar diante do Arizona Cardinals, um mau time. Acho que o time pode voltar a jogar o futebol americano que jogou ano passado, mas vai ter que fazer alguns ajustes. Tem muito pouco talento, a linha ofensiva com o Evan Neal, que foi escolha alta de draft, jogando muito mal. 24º, Denver Broncos, perdeu, mas eu botei aqui nessa altura porque os outros times que eu coloquei abaixo, na minha opinião, todos eles apresentaram o futebol americano pior do que o Denver Broncos. E olha que o Denver Broncos jogou muito mal, mereceu perder, e perdeu num jogo bem feio, um jogo bem esquisito, bem limitado. O ataque, na minha opinião, continua igual ao do ano passado, não consegue produzir em quantidade de pontos, a defesa continua excelente. É um bom time pela defesa, mas o ataque muito abaixo da média mesmo. O ataque aí que vem mantendo a média dos anos passados de menos de 18 pontos, né? Menos de 20 pontos no geral, mas a maioria dos jogos menos até de 18 pontos. Então, com a defesa que segura o jogo, mas nem sempre é possível. Acabou perdendo no final do jogo por um ponto, um placar bem baixo de 17-16, mas o Raiders soube jogar e venceu aquela partida. O nosso 23º é exatamente o Raiders, né, que soube jogar, soube vencer fora de casa contra uma boa defesa, mas não gostei do que eu vi. A defesa, na minha opinião, jogou bem, mas eu acho que é mais demérito do ataque do Denver Broncos e do Russell Wilson bem abaixo do que ele já foi algum dia. O Jimmy Garoppolo foi bem consistente, deu uma panezinha na red zone, senão até o Raiders poderia ter vencido o jogo com mais tranquilidade naquela interceptação. Mas o Raiders venceu, se continuar vencendo, o time vai continuar crescendo, mas melhorou do ano passado, porque o ano passado era um time que não sabia vencer jogos, né? Jogava algumas partidas bem e perdia. Esse aparentemente consegue cozinhar o Galo e vencer o jogo no final. Ano passado esse time cozinhava o Galo algumas vezes e perdia a partida, como ia perder naquela pros Patriots antes daquela jogada bizarra do fumble. O Raiders liderou o jogo durante toda a partida. No final da partida tomou a virada dos Patriots, que empatou a partida, e aí quase indo para a prorrogação contra as crianças bizarras. O nosso 22º, Tampa Bay Buccaneers, né? Bom time, uma boa defesa, com um ataque bem limitado, bem duvidoso com o Baker Mayfield, mas teve uma grande vitória contra o Minnesota Vikings fora de casa, colocando aí, na minha opinião, entre os 22 melhores times da NFL, o que é surpreendente, que na minha opinião estava entre os 5 piores. Então, uma subida aí de pelo menos 7 posições, né, no mock draft que eu fiz pré-temporada, mostrando o quão grande foi essa vitória, principalmente contra o adversário que foi, da maneira que foi, com a defesa muito forte. O Baker Mayfield guerreiro, o Baker Mayfield que a gente sempre sabe, que luta, que briga, que tenta, e que acabou trazendo essa vitória importantíssima para o time de Tampa, né? E dentro da divisão deles, que é uma divisão bem equilibrada, bem nivelada por baixo, se Tampa emenda em 3, 4 vitórias em um período de 6, 7 jogos, entra na briga até para ganhar essa divisão, dada a qualidade dos demais adversários e principalmente o nível dos quarterbacks. E em 21º, Minnesota Vikings, que para mim era um time que estava no top 10 aí para mim para a temporada. Um time para mim que estava no top 3, top 4 da NFC. Caiu bem porque perdeu em casa, jogou mal com Kirk Cousins terrível, muitos turnovers, com a defesa acendendo jogadas bizarras, a linha ofensiva também não protegendo o Minnesota Vikings. Tem muita coisa para ajeitar em Minnesota, e agora vai pegar o Philadelphia Eagles, a tendência que começa a temporada com 0-2, e cara, fora de casa, com o Philadelphia Eagles, dependendo de como o Philadelphia entrar em campo, pode ser até um amasso. Em 20º, New Orleans Saints. Botei o New Orleans Saints apesar das vitórias. Fora de casa, um time que tem uma consistência boa, tem uma boa defesa. Dentro de casa tem uma boa defesa. Jogou mal o futebol, mas acho que comparado com o Tampa Bay Buccaneers, Las Vegas Raiders e o Minnesota Vikings, é um time que tem um equilíbrio no tudo até decente. Um Derek Carr ruim, mas assim, o Derek Carr conseguiu entregar alguma coisa para a temporada, para o jogo, né? Alguma coisa que foi útil o suficiente para eles vencerem a partida. Mas fica aqui em 20º, mas uma 20ª posição que deve cair na decorrência da temporada. Em 19º, o Washington Commanders vinha com pouca expectativa para a temporada, mas pegou um adversário fraco também, né? O Arizona Cardinals esperava até uma vitória um pouco mais larga, mas dado o Sam Howell, sua primeira temporada titular, o novo trabalho do Eric Bieniemy, o péssimo trabalho do Ron Rivera, para que já deveria ser demitido,
uma defesa que já foi muito boa 2, 3 anos atrás e deu uma caída. Acho que esse time ganhando um jogo, ganhando outro, começou melhor do que o Giants, pode até beliscar uma vaga em playoffs dentro da NFC, que está bem abaixo de nível para essa temporada. A expectativa é de que seja um time também que caia dessa posição, não fique aqui por volta da 19ª posição no nosso Power Rank durante toda a temporada, mas para a primeira semana acho que está bem justo. Atlanta Falcons, 18º. Expectativa do Atlanta Falcons era um pouco melhor, né? Esperava o time jogando um pouco o ataque principalmente, né? Trouxeram o Kenny Pickett, tem o Cordell Patterson, tem o Bijan Robinson, trouxeram no top 10 do draft, mas não deram a bola para ele correr, não deram a bola para ele entrar na red zone. Contra uma equipe bem fraca, bem limitada, coloquei com a última equipe, o nosso amigo do Carolina Panthers, mas como a Atlanta Falcons para mim, comparados às demais equipes e as atuações que essas demais equipes fizeram, jogou melhor, por isso que eu coloquei na 18ª, apesar de não ter gostado muito da vitória e nem como o Arthur Smith tem comandado esse ataque. Em 17º, o Seattle Seahawks, equipe que a gente vinha com a expectativa de playoffs, jogou muito mal, mas vou levar em consideração que você estava jogando, como eu falei, que a gente deve valorizar um pouco mais sendo como Sean McVay, Kyle Shannon e Matt LaFleur, jogou muito bem e conseguiu, quer dizer, jogou muito bem, até começou bem, né, com o Gene Smith conectando um passe ou outro ali por o TJ McCaffrey, o Nijiba conseguindo se movimentar, o Lockett, jogo corrido na minha opinião bem abaixo. A defesa, que ano passado foi muito forte, principalmente a secundária, sofreu bastante com o Tuel, né, e Enikula, dois agressivos aí bem desconhecidos, esse time quase que aleatório do Rams, mas é um time muito bem treinado, um time que também tem um excelente quarterback, que é o Matt Stafford, que saudável, a gente sabe do que ele é capaz, levou esse time ao título recentemente. E é um time, os Seattle Seahawks vão levar em consideração que foi um duelo de divisão, às vezes um clássico acontece uma coisa ou outra, acho que é um time que pode melhorar durante a temporada, então acho que a 17ª posição está bem entregue nesse momento para o Seattle Seahawks. Em 16º, me surpreendendo muito, mas como sempre perdendo e vendo passar raiva, em plena homenagem de Tom Brady, New England Patriots, né, que deixou aquele gostinho de, dava para ganhar dos Eagles, né, começou também um jogo terrível, iniciou ali com 3 turnovers, muita coisa acontecendo, depois melhorou um pouco do final ali, já no segundo quarto, né, com 14-0, tomou 16-0 logo no início do jogo, depois o problema é que os pontos dos Eagles vieram de erro dos Patriots. A defesa, na minha opinião, o Gonzalez, jogadoraço, tá? Jogadoraço, escolha certeira no draft, acho que tem tudo para fazer uma grande temporada. Dá rejuvenescida nessa secundária que eu já pedi há 2, 3 anos, na verdade, né? Mas acho que o Bill Belichick, enfim, resolveu fazer a parte dele, que é rejuvenescer esse time, se livrar um pouco dos medalhões. O ataque falta trazer um pouco de reforço. O Mac Jones está aí entre os 5 melhores jogadores em jardas, e passou para 3 touchdowns. Vai ter uma oportunidade boa contra a defesa do Aaron Dolphins, na minha opinião, deu muito trabalho. Que na verdade sofreu muito, né, com o ataque dos Chargers. Vamos ver se o ataque dos Patriots consegue entregar um bom jogo contra o time de Miami e a defesa também. Mesmo com a derrota, se o ataque dos Patriots jogar bem contra Miami e a defesa mostrar esse mesmo nível, eu fico um pouco mais confiante para o New England Patriots ter uma temporada um pouco mais decente. E quem sabe buscar uma vaga de playoff no wildcard agora, principalmente com o fato dos Jets não ter mais o Aaron Rodgers. Os Patriots geralmente vencem os 2 jogos contra o Jets, já seriam, se for Zach Wilson em campo, acredito que a defesa dos Patriots tem muita capacidade para garantir essa vitória. Em 15º, Cincinnati Bengals, né? Era um time aí que para mim estava no top 5 da NFL, caiu muito nessa primeira semana, mas vai estar se ajustando durante a temporada ou não, né? Se for uma temporada terrível, vai continuar caindo, como foi o Rams ano passado, começou no alto, chegou, terminou entre os 5 piores times da NFL. Mas não gostei do que eu vi. A linha ofensiva, aqueles contratos, trouxeram o Troy Brown, que era titular dos Chiefs, trouxeram não sei quem, trouxeram isso, trouxeram aquilo, tem um bom grupo de adesivos. As coisas não funcionam, eu não entendo o que acontece em Cincinnati. Todos os times conseguem ajustar. É um time que ano passado começou mal nos 2 primeiros jogos, na verdade nos 3 primeiros jogos a gente tinha muitas dúvidas se iria conseguir se recuperar. Se recuperou, mas por conta desse mau começo perdeu a seed 1, que talvez poderia ter sido um fator, né, no jogo contra os Chiefs, né? Acabou que eles perderam na final de conferência. Foi uma evolução durante a temporada, terminou como o segundo melhor time da AFC, mas para essa temporada começou mal de novo. Em 14º, o Buffalo Bills. Por que eu botei o Buffalo Bills em 14º se o Josh Allen jogou pior até do que o Joe Burrow? É que o adversário, né? O adversário, querendo ou não, o New York Jets tem uma melhor defesa, a gente tinha expectativa também de ser o Aaron Rodgers, e fora de casa. Josh Allen vem decrescente nos últimos anos aí, também desde que o Brian Daboll saiu, parece que ele está um pouco perdido em campo,
mas é um quarterback que a gente já viu ele jogar no mais alto nível, quase levou esse time ao título. E eu acho que quando você recebe essa pressão para ser campeão e você vai batendo na trave, você acaba em alguns momentos começando a se sabotar. Eu acho que pode ser o que está acontecendo com o Buffalo Bills, que de novo continua com o jogo corrido muito ruim. Não tem um time que pode pressionar mais o quarterback. Ano passado, depois que o Von Miller saiu, isso caiu bastante. Tem uma boa secundária ainda. Vamos ver nesse próximo jogo agora se eles conseguem se recuperar contra o Las Vegas Raiders. Tem uma oportunidade gigante, né? Vai pegar um time fraco, um time que não tem um bom ataque, jogando em casa, tem tudo para fazer uma vitória, de repente até uma vitória cachapante para dar aquela recuperada e um ânimo para voltar às estruturas, até porque Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs têm chance de pegar jogos difíceis e perder, e eu sei que apesar dos três times aí terem começado perdendo, acho que ainda são os três principais favoritos da AFC. 13º, o Chargers, né? Chargers, apesar da derrota do Miami Dolphins, Miami tomou 36 pontos de Miami, também tem que ver essa defesa aí. Mas já é esperado com o trabalho excelente que o nosso querido Brandon Staley faz. J.C. Jackson aí, cornerback de milhões aí fazendo asneira, né? Aquela falta imbecil lá que cedeu o field goal, que no final foi a diferença que deu a vitória pro time dos Dolphins, mas pegou um grande time, né? Jogou bem, colocou muitos pontos. Eu acredito que se esse ataque conseguir colocar esse nível de pontos que colocou em Miami e outros times, fatalmente vencerá a partida. Não vão tomar 36 pontos toda hora. Miami, Chiefs, 49ers, Eagles, são os ataques que têm condições de botar essa quantidade de pontos. Vai ter que corrigir isso para playoffs se quiser algo maior do que foi ano passado? Sim, mas para a temporada dá para ir jogando e vencendo até conseguir sua vaga nos playoffs e ajustando as coisas para estar no fim dos cascos lá em janeiro. Em 12º, o Jacksonville Jaguars, né? Time que eu coloquei até para ser a seed 1 da NFL, ser a seed 1 da AFC, mas eu acho que eu já estou até voltando atrás, depois da partida terrível que fez contra o Indianapolis Colts, em determinado momento até perdendo o jogo. Trevor Lawrence com uma interceptaçãozinha besta novamente, até comentei isso, mas a defesa que me preocupa, você tomar 21 pontos de um ataque com Anthony Richardson só, onde o jogo corrido não conseguiu nem 50 jardas, um time que só tem o Michael Pittman Jr., uma defesa totalmente remendada, coordenador defensivo novo, um time que manteve a mesma estrutura do ano passado, preocupa para os próximos jogos. Vai ter um jogo difícil agora contra o Kansas City Chiefs, acho que é fora de casa. Se for em casa também, do mesmo jeito é difícil. Vamos ver quão preparado esse time está para jogos grandes, né? A gente teve um exemplo da Premier League agora com o Newcastle, que foi para a Champions League, e essa temporada pegou o City e o Liverpool, perdeu, e na minha opinião jogou para trás, né? Vamos ver se os Jaguars entenderam o patamar que eles estão agora. Eles estão num patamar de time que vai brigar para os playoffs e que tem condições de brigar pela seed 1. Vamos ver se eles entenderam isso, que eles não são mais um time que só se você ganhar 10 jogos e ir para os playoffs já tá bom. É um time que já tem que começar a incomodar os grandes, os principais times da AFC. Em 11º, o nosso querido Cleveland Browns de Deshaun Watson e companhia, que defesa, né? A gente tinha falado que esse time estava sendo um pouco subestimado, logicamente por essa defesa que jogou em mais alto nível, né? Contra os Cincinnati Bengals, reduziu aí o quarterback mais bem pago da NFL a medíocres, né? Menos de 100 jardas, acho que a maioria dos passos incompletos. O jogo chovendo também, toda essa questão, mas a boa vitória de Cleveland, se colocando como o melhor time da divisão no momento. Na minha opinião, jogou mais do que o Ravens, comparado, se você pensar nos adversários que pegaram. E vai aí pegar os Steelers, que vem de mau jogo e pode aí abrir 2-0 na divisão, já que Bengals e Ravens jogam. Caso o Ravens perca, né, vão ficar com 2 vitórias e liderar a divisão. Em 10º, nosso querido Rams, ex-campeão de 2021, né, voltou com tudo, atropelando o Seattle Seahawks, jogo que surpreendeu a gente, até porque, como eu falei, time com Tantuel e NQ, né, um grupo de receivers desconhecido, mas com o Matt Stafford e o Sean McVay fez uma excelente partida. Acho que se essa defesa estiver saudável, principalmente Aaron Donald e os jogadores ali da linha que fazem pressão no quarterback, a secundária deles não é ruim, o grupo de linebackers também não. Então acho que se eles conseguirem fazer pressão no quarterback, o Matt Stafford estiver saudável, o time consegue vencer num jogo ou outro. De repente o Cooper Kupp conseguir voltar para essa temporada, pode ser um time que, se pegar uma vaguinha nos playoffs e chegar inteiro, pode ser um fiozinho desencapado aí. Em 9º, ele, nosso Green Bay Packers, a era do amor começou. Tudo bem que jogou contra a base do time, né? Jogaram lá contra a filial deles, que é o Chicago Bears, atropelaram. E, cara, o Chicago Bears é muito freguês, né? Não tem jeito. O Jordan Love jogou demais essa partida. A defesa dos Packers, que é uma defesa que pegou muitos jogadores da Georgia ano passado, jogadores que aparentemente ano passado passaram um ano de experiência, e esse ano
aparentemente no primeiro jogo estão adaptados à NFL e tem tudo para fazer uma grande temporada. É um time muito jovem, né? Então se esse time der certo, o Green Bay aí vai incomodar durante muito tempo. Em oitavo, Kansas City Chiefs. Antiguidade é posto, né? Não dá para você descer tanto o Kansas City Chiefs por perder em casa contra um bom time que é o Detroit Lions. Teve muitos erros do grupo de wide receivers com muitos drops e coisa e tal. Mas é um bom time, ainda tem o Patrick Mahomes, atual campeão, Andrew Reid, tem que respeitar. Não dá para tirar o Kansas City Chiefs do top 10 só porque perdeu um jogo por praticamente. Só porque perdeu um jogo por uma aposta pro Detroit Lions, né? Pera aí, calma também, né? E aí, em sétimo, Detroit Lions, que temporada, né? Já começando com a vitória fora de casa, tem tudo para liderar a divisão, dado a derrota do Minnesota Vikings e o Green Bay Packers, que deve sofrer, apesar da boa estreia do Jordan Love, não deve ser isso para todo o jogo, a gente tem que estar consciente disso. É o time que está bem estruturado ano passado, foi um passinho de chegar nos playoffs. Ano passado começou a temporada muito mal e perdendo alguns jogos que poderia ter ganhado. Essa temporada começou ganhando jogos que provavelmente perderia ano passado, então tem tudo para buscar uma vaga nos playoffs. E agora vai ter um joguinho, acho que um joguinho fácil também, né? Vai pegar o Giants. Não, vai pegar o Seattle Seahawks, né? Não um joguinho fácil, mas o Seattle Seahawks também, que veio de um jogo terrível contra o Rams, acho jogando em casa o Detroit Lions com o ataque, que tem a boa defesa, com o Hunt jogando muito. O Hunt, quem sabe, não vai para cima do Gene Smith e ele fala, ai meu Deus, também, né? Claro que não chega aos níveis do Aaron Donald, mas também assusta. Em sexto lugar, nosso Baltimore Ravens. Eu botei o Baltimore na frente de Detroit, porque tem o melhor quarterback, só por isso. Mas também porque eu entendo que o time do Ravens é melhor, né? É melhor do que o time do Detroit Lions. Por isso que eu deixei o time do Ravens à frente. Tem tudo para pegar um Cincinnati Bengals muito preocupado com a derrota das Cleveland. Caso fizer 2-0, já se coloca muito à frente na divisão para ganhar a divisão e aí aos playoffs. De repente com 2-0 também já entra na briga da Seed 1, algo que eu acho que não vai acontecer para o Detroit Lions. Por isso que eu boto o Baltimore Ravens à frente um pouquinho, porque dentro dos acontecimentos do primeiro dia, favoreceu muito o Baltimore Ravens para o que eles têm expectativa na temporada. E o novo grupo de wide receivers eu gostei muito da estreia. Acho que quando todo mundo tiver sintonizado, daqui a 3, 4 semanas, acho que o Baltimore Ravens vai ter tudo para ter um dos grandes ataques da NFL. New York Jets em quinto, mas que fatalmente essa posição vai cair muito durante a temporada. Mas eu achei até um prêmio, né, pelo que eles fizeram, porque vitória sensacional, sem o Aaron Rodgers e tal, virando ali com um touchdown de retorno na prorrogação. Tem uma excelente defesa, acho que essa defesa tem tudo para manter esse time no top 15, top 16 da NFL mesmo, com o Zach Wilson ou quem seja que estiver jogando. Acho que se tiver eu jogando, essa defesa consegue segurar a quantidade de pontos suficiente para o time vencer algumas partidas, como foi contra Buffalo. Mas eu acho que fatalmente, pela briga de título de divisão que a gente já colocava, vaga nos playoffs e quem sabe até um Super Bowl, um sonho mais louco, acho que as possibilidades agora são praticamente nenhumas. Em quarto lugar, Philadelphia Eagles venceu o New England Patriots, boa defesa, ainda está bem, deixou um pouquinho de preocupação, né, pela maneira que jogou, mas eu acho que não tem como falar que é pior do que os outros times que estão para trás aqui, né? Mesmo com a vitória, mesmo da maneira que foi, às vezes também você abre 16 pontos no primeiro quarto e dá aquela relaxada, algo que eu critiquei, que ano passado aconteceu muito, essa temporada parece que vai continuar o mesmo. No Super Bowl a gente lembra o que aconteceu. O time começou muito bem, como eu falei, né? Foi um baile, né? Só deu Eagles, né? Um voo solo no primeiro tempo do Super Bowl. No segundo tempo foi amassado, tomou uma virada, e aí ficou sem o título. Terceiro lugar, nosso querido Miami Dolphins. Por que em terceiro, né? Porque a defesa tomou 34 pontos, né? Não dá pra me colocar como o melhor time da NFL um time que toma 34 pontos, ainda que seja seja 36 pontos do Los Angeles Chargers. Mas essa dupla Tua e Tyreek Hill, né, liderando aí com 400 jardas pro Tua, 200 jardas e pouco pro Tyreek Hill. Esse time vai incomodar muito. Como eu falei, é um time muito vertical, né? Um time vertical, um time que machuca muito. Vamos ver como é que esse time vai se comportar contra o New England Patriots e vamos ver como que essa defesa vai se comportar contra um ataque mais mediano. Pegou um ataque, na minha opinião, muito bom, que é o do Chargers, tomou 34 pontos. Vamos ver se essa defesa é ruim, vai tomar 34 pontos, 30, 25 pontos de todo mundo, ou se foi só o caso de um jogo. Porque se pegar o ataque dos Patriots, segurar menos de 20 ali, acho que a gente já dá para pensar em Miami, até para incomodar um pouco mais nos playoffs à frente. Nosso segundo colocado, Dallas Cowboys, e aí não tem como, né? Dallas Cowboys destruiu o Giants 40-0, mas por que eu coloquei em segundo? O ataque não apareceu tanto, né? Não gostei. O Dak Prescott não jogou mal, o jogo corrido também não jogou mal, os adversários jogaram mal, mas faltou o ataque, né? O ataque em determinado momento não pontuou, né? Quem pontuou foi a defesa, special teams, muito fumble, muitas campanhas curtas.
faltou um pouco mais do ataque mesmo, apesar dos 40-0, a dominância que foi. Acho que o segundo lugar está bem posto aqui para Dallas Cowboys. Hoje são os dois melhores times, os dois melhores futebol americanos que apresentaram. São os 49ers e Dallas Cowboys. Dallas Cowboys ficou com a segunda posição. Por quê? Acho que faltou ataque. Vamos ver como é que o Dak Prescott vai se comportar contra um time de repente que pressiona ele um pouco mais. Não que vai ter, né? Que vai pegar agora os Jets. Mas não, vai ter, mito. Vai ter um bom teste agora semana que vem. A defesa que jogou muito bem contra o New York Giants, a gente vai pegar contra o ataque ruim novamente o New York Giants, vamos ver se a defesa vai manter esse padrão, né, de amassar ataques ruins e mostrar dominância, e vamos ver se o ataque vai conseguir mostrar alguma coisa contra a boa defesa dos Jets. Acho que é um bom parâmetro do que a gente pode esperar para o time do Dallas Cowboys no jogo que vem. O número 1, melhor time da NFL, o nosso querido São Francisco 49ers, que sempre começa muito bem, né, sempre começa muito forte. Brock Purdy mostrando por que liberaram o Clemence, mesmo tendo pagado 3 piques nele. Porque o cara é muito diferente, o cara é muito bom, um líder nato, jogou demais, jogou muito bem contra a boa defesa dos Steelers. Acho que ele em determinado momento fica muito com a bola, acho que ele em determinado momento ficou muito bom com a bola, segura demais a bola. Tem que melhorar isso para os próximos jogos, tá? Até porque ele sofreu uma lesão no passado, tem que tomar cuidado, porque a gente viu o que aconteceu com ele machucado no ano passado, o time foi atropelado pelos Eagles. Né? Mas é isso, São Francisco 49ers por enquanto o melhor time da NFL, mas só semana 1, muita coisa pode mudar, né? Tentei não derrubar muito aqui pelas derrotas, mas algumas ali eu tive que dar uma rebaixada muito grande no time, porque foram algumas derrotas acachapantes. Né? A derrota do New York Giants, por exemplo, a derrota dos Steelers, o bom jogo que os Patriots fez até ele subir, né? O bom jogo que fez o Tampa Bay Buccaneers, a vitória que fez ele subir também. Mas acho que para a semana que vem as coisas vão começar a se ajustar e ficar mais ou menos no nível de força que a gente estava prevendo. Uma surpresa ou outra vai ter, porque toda temporada tem, e a NFL sempre é assim. Beleza, galera? Esse foi o nosso Power Ranking no oferecimento Bet7k, nossa parceira, link na descrição com um bônus de até R$7.000. Voltamos a qualquer momento com mais vídeos, com mais informação e também com as nossas dicas de aposta para o final de semana. E claro, deixe seu like, se inscreva no canal, segue nas redes sociais, Instagram, Twitter, Kawaii, Facebook e TikTok. Passamos dos 5 mil lá agora no TikTok, rumo aos 10. Segue a gente lá também. E foi isso, voltamos com mais vídeos e fui!